Oi, gente! Hoje é dia do quadro Encontros com Criaturas Notáveis. Eu vou falar de duas criaturas, do encontro de duas criaturas mais do que notáveis que deixaram muita saudade. Estou falando de Zé do Caixão e Salvador Dalí. É isso mesmo. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E galera, muito obrigado a você que apoia meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Você que não apoia, entre lá no site, conheça o site, por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios, são 3 textos inéditos por semana, debates, cursos, workshops exclusivos para os assinantes do site. Acho que vocês vão gostar. Gente, hoje eu queria contar uma história absolutamente sensacional e é uma história que é um mistério para mim até hoje. É a história do encontro de dois gênios da transgressão, dois loucos geniais. Estou falando do grande cineasta brasileiro José Mojica Marins, o nosso Zé do Caixão, e do ícone, o pintor surrealista espanhol Salvador Dalí. Esse encontro rolou, galera, apesar de não existir nenhum registro desse encontro. Eu vou contar a história desse encontro agora. A gente vai voltar 50 anos no tempo, a 1974. Tá? Em 74, o Mojica estava, o Zé do Caixão, né, estava numa fase difícil da vida dele, porque ele tinha tido vários filmes censurados aí pela ditadura militar no final dos anos 60, mas ele estava começando a rodar um filme, estava no meio da rodagem de um filme, né, chamado o Exorcismo Negro, que era um filme em que ele era meio que uma versão do Mojica para o Exorcista, né? Ele tinha um pouquinho mais de grana para fazer, o filme teve um orçamento um pouco melhor, então ele estava, digamos assim, não estava na pindaíba que ele estava na virada dos anos 60, quando ele teve vários filmes censurados e um filme, O Despertar da Besta, interditado, e ele passou por maus bocados. E nesse ano de 74 foi importante para o Mojica, porque ele foi convidado para o famoso Festival de Cinema de Sitges, na Espanha, na Catalunha. E ele foi à Espanha com o assistente dele, né, popular Satã. Satã era um cara muito gente fina. Não vejo há anos o Satã, espero que esteja bem. O Satã era lutador fazia telecat, né, lutador de luta livre, e ele virou meio que assessor do Mojica. Se você já lembra daquela capa do admirável Gado Novo, do Zé Ramalho, na capa tem o Mojica e o Zé Ramalho, e uma das fotos aparece o Satã também, um cara careca, assim, bem forte e tal, que era o assistente do Mojica. Os dois foram para a Espanha e passaram um tempo lá em Sitges, né? É muito legal essa passagem do Mojica por Sitges, porque ele é homenageado no festival, ele conhece um monte de gente, famosamente ele encontrou o Christopher Lee no festival, tem uma foto maravilhosa dos dois juntos. Mojica não falava inglês, mas tinha um tradutor lá que traduziu o papo do Mojica com Christopher Lee. Eu fico só imaginando o que esses caras não teriam falado, né? Já perguntei 500 vezes pro Mojica, ele falou, não, ele gostava muito de mim, dos meus filmes e tal. Duvido que o Christopher Lee conhecesse os filmes do Mojica, né, do Zé do Caixão, mas de qualquer maneira, o Mojica certamente viu muitos filmes do Christopher Lee, adorava o Christopher Lee como Drácula. Mas um acontecimento dessa viagem, que para mim é muito marcante e é muito triste pela falta de registro, é o encontro entre Mojica e Salvador Dalí. O Mojica sempre falou que o pessoal do festival levou ele e o Satã para conhecer o Dalí na casa dele. O Dalí, nessa época, ele morava em Portligat, ficava mais ou menos uma hora e meia, 2 horas de carro ali de onde rola o Festival de Sitges, também ali na Catalunha. E ele morou nessa casa por mais de 30 anos, hoje é um museu do Dalí, então a história bate, né? O Dalí realmente estava morando ali próximo nesse período. E o Mojica contava coisas muito legais desse encontro, né? Que ele e o Salvador Dalí falaram de filmes de terror, falaram de como eles gostavam de sonhos, como eles eram ligados nessa coisa da imaginação fértil. Pô, a gente tem esses dois caras que são dois artistas transgressores que lidaram
cada um à sua maneira com isso, né? Com o mundo onírico, o mundo surrealista, o mundo louco, né? Eu queria muito ser uma mosca, assim, para estar nessa conversa dos dois, porque o Mojica, assim, ele só falou depois generalidades, assim, sobre esse encontro. Ele nunca não foi mais específico, né? Ele também não era, obviamente, um grande conhecedor da obra do Salvador Dalí. O Dalí era uma figura pop, todo mundo conhecia o Salvador Dalí, sabia que ele era um pintor surrealista, na época meio conhecido assim, o pintor meio malucão, que tinha aqueles bigodes e tal. Então, Mojica não era, obviamente, um grande conhecedor de todas as fases da carreira do Dalí. Imagino que o Dalí também não fosse grande conhecedor da obra do Mojica, mas o papo dos dois deve ter sido absolutamente sensacional. E o que é mais triste dessa falta de registro é que o Mojica filmou esse encontro. Ele nos garantiu, ao Ivan Finotti e eu, quando a gente estava fazendo a biografia dele, né, o Maldito, um livro sobre ele nos garantiu que ele tinha filmado esse encontro. Ele filmou com uma pequena câmera de 16 milímetros que ele teria levado para o festival. A gente sempre achou, a gente passou um tempo achando que era meio cascata do Mojica. Primeiro, não era fácil levar uma câmera 16 milímetros, né? A gente está falando de 1974. Não era assim tão fácil você fazer um filme caseiro assim. Se fosse Super 8, beleza, mas o Mojica falou que ele tinha filmado em 16. A gente achou que era meio cascata, e aí depois pesquisando o material que o Mojica tinha na casa dele, o Mojica morava ali no centro de São Paulo, mas ele tinha uma espécie de escola de teatro que ficava meio no Ipiranga ali. A gente achou um monte de lata de filme. Algumas latas não tinha nenhuma marcação, mas no meio de todas elas tinha uma lata pequena escrito Espanha. Nossa, a gente enlouqueceu. A gente falou, pô, é a filmagem com Salvador Dalí. E era um filme, cara, isso eu tô falando assim, 1996 que a gente achou essa lata, né? O festival foi em 74, ou seja, fazia 22 anos que aquele filme estava lá, dentro daquela lata, sem ter sido sequer revelado, né? A gente não sabia, claro, a lata estava fechada, a gente não abriu, a gente mandou para um laboratório, o negativo estava quase virando vinagre, né? Que realmente ele ficava com um cheiro muito forte, assim. Mas deu para revelar o filme e deu para a gente ver o filme. E aí a notícia boa que era verdade que o Mojica tinha levado uma câmera 16mm para a Espanha, porque havia um monte de cenas dele na Espanha. Havia a cena dele e do Satã andando pelo festival, andando por sítios, conhecendo a Catalunha. Tinham várias cenas muito engraçadas dos dois numa tourada, aplaudindo. É muito, muito legal. Esse vídeo é muito legal. A gente botou esse vídeo, inclusive, no nosso filme Maldito, que a gente fez sobre o Mojica. Mas não havia um segundo do encontro dele com Salvador Dalí. Então a gente ficou achando que poderia estar em outro rolo. A gente revelou todos aqueles outros rolos de filme que estavam ali na casa do Mojica, e nenhum deles era o encontro com Salvador Dalí. Então, em algum lugar perdido, em algum canto, pode existir essa lata de negativo com esse encontro desses dois gênios transgressores, né? Um das artes plásticas e o outro do cinema, e eu fico só sonhando em um dia achar isso para a gente poder ter a imagem desses dois caras juntos. Você gosta desse tipo de quadro com essa pegada mais alternativa, assim, sobre cinema, música e literatura? Então conheça meu site de jornalismo cultural, acho que você vai gostar demais, andrebarcinski.com.br. Galera, explore lá, dê uma olhada. R$20 por mês, você tem um monte de benefícios. Você vira assinante, você pode ter 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para os assinantes do site. Você pode participar de debates, cursos, workshops exclusivos para assinantes, e tem acesso ao acervo completo do site, que são mais de 200 horas de cursos e debates e 600 textos. Dê uma olhada lá, acho que você vai gostar. Valeu, galera, até amanhã.